Joaquim, sou estudante, sou torcedor do Ceará Sporting Clube. Bom, quando criança, desde pequeno, gostei de futebol. Quando era pequeno, não tinha chance de ir para estádio porque não tinha quem levasse, não tinha nenhum familiar assim para levar, mas acompanhava na televisão, né, e tudo. E torcia para o Ceará, pequeno, mas também assim, aqui no Nordeste tem uma cultura muito forte, no Norte e no Nordeste também, né? Porque os jogos dos times locais não eram televisionados, e aí o pessoal falava, né? Tipo, os mais velhos, assim, familiares falavam: ah, você tem que torcer para um time daqui, para um time do Rio de Janeiro e de São Paulo, que era o grande eixo televisivo que passava os jogos na televisão. Então, aí, no caso, eu torcia para um time do Rio, um time de São Paulo e um time local. E aí, com o tempo, mais na adolescência e tudo, abandonei esses outros times e realmente passei a torcer mesmo assim só para o Ceará e tudo. No caso, não foi influência assim diretamente do meu pai, porque meu pai não torcia para time nenhum. Tinha uma história na família que diziam que meu pai torcia para o Ferroviário, e aí que depois ele inventou que o Ferroviário tinha se acabado e passou a não torcer mais para nada. E aí depois de muito tempo ele foi torcer. Hoje em dia ele torce pro Fortaleza, mas ele não torcia para nada. E eu torcia Ceará desde pequeno, minha mãe também gostava do Ceará, mas assim, foi muito mais uma coisa de gostar das cores do time, de ver, não sei, jornais e primos, mas assim, não foi diretamente do meu pai ou da minha mãe. Bom, eu sou muito apaixonado pelo Ceará, eu costumo acompanhar todos os jogos, quase sempre no estádio, quando não dá por algum motivo que seja, eu vejo na televisão, acompanho no rádio, mas acompanho todos os jogos, tudo. Às vezes quando tem alguma viagem, alguma coisa assim, eu fico angustiado, eu tento ver o resultado, olho no celular, pergunto para alguém. Eu sempre acompanho o time e sou muito apaixonado pelo time, sou sócio, né, do Ceará faz alguns anos. Contribuo, porque não só pelo lance de ter a entrada garantida nos jogos, como também para ajudar o time, diretoria e tudo mais, assim, é, sou muito aficionado pelo time. O grande rival do Ceará é o Fortaleza Esporte Clube. São dois times que são muito parecidos em suas conquistas e em suas derrotas também. Assim, eles têm uma relação muito imbricada, os dois clubes. Até mesmo questão de supremacia, nos anos 90 o Ceará teve uma supremacia, aí nos anos 2000 foi o Fortaleza, e aí no final dos anos 2000 o Ceará começou de novo e o Fortaleza estava embaixo. Sempre tem essas fases e são dois times muito parecidos e nosso maior rival mesmo é eles, né? Pronto, realmente é uma coisa assim bem engraçada, curiosa essa rivalidade, porque eu detesto assim o meu rival, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não consigo viver sem ele. Assim, é uma relação de amor e ódio, não amor, mas assim, de saber que um não existe sem o outro, que a não existência de um acaba enfraquecendo o outro. Então, não existe vai ter o Campeonato Cearense agora, a final vai ser Fortaleza e o outro time pequeno, porque o Ceará não conseguiu se classificar para a final. É como se fosse uma final sem graça, como já teve outras finais que o Ceará estava na final, o Fortaleza não estava, fica sem graça. Parece que não tem competitividade. Acho que um sempre precisa do outro para estar lá, para existir. Os próprios os estádios aqui costumam lotar mais assim quando é clássico, né? Um contra o outro. E relação com amigos, assim, é tranquilo. Relação com os amigos rivais, assim, tipo... tenho muitos amigos que torcem em Fortaleza, também tenho muitos amigos que torcem em Ceará, tipo, um tira onda com o outro, quando ganha, quando perde, mas costuma ser tranquilo. Às vezes tem umas brincadeiras que passam mais do limite e tudo, mas costuma levar bem, assim, de boa, tranquilo. Bom, o grande craque da história do Ceará, assim, falado pela mídia por muitos torcedores e por muita gente, é o Gildo, que jogou no Ceará nos anos 60 e morreu agora recentemente, esse ano. É, ele foi um jogador bastante importante aqui para o Ceará. Ele jogou também em outros clubes, mas assim, o clube que ele que ele jogou mais tempo foi o Ceará, fez muitos gols, jogava muita bola. Ele era meio de campo. Não vi ele jogar, né? Tenho 24 anos, mas todos falam que foi o Gildo, né? Que eu vi jogar assim foi o Sérgio Alves.
Sérgio Alves, um grande atacante do Ceará, camisa 9, jogou, teve algumas passagens pelo Ceará, né? Todas muito boas, assim, a torcida, o time estava numa má fase financeira, queria trazer ele de volta, e o diretoria e a torcida fizeram campanha, a torcida chegou junto, pagou o dinheiro, comprou as camisas para poder o jogador voltar para o time, e ele correspondeu, assim, né? Ele sempre foi um cara que honrou bastante a camisa do Ceará, e ele ficou também muito conhecido no Ceará pelo apelido de Carrasco, porque ele sempre fazia muitos gols em cima do Fortaleza. Então ele fazia muitos gols no Fortaleza, muitos gols, muitos gols. Os torcedores do Fortaleza até hoje, quando você fala esse nome do Sérgio Alves, perde um torcedor do Fortaleza, o torcedor do Fortaleza não gosta, porque ele fez muitos gols no Fortaleza. E é engraçado porque até em outras passagens em outros clubes, quando ele jogava contra o Fortaleza, ele também fazia gol, né? Então a torcida do Ceará admirava ele mais ainda por conta disso, né? E ele se aposentou com a camisa do Ceará, né? O gol inesquecível do Ceará foi o gol do acesso para a primeira divisão em 2009, é, no jogo Ceará e Ponte Preta, em Campinas, no final do ano, novembro, esse jogo foi. Gol de cabeça do Fabrício, cruzamento, acho que foi do lateral esquerdo, do Fábio Vidal, se eu não me engano, nos 20 e poucos minutos do segundo tempo. Agora foi. Acho que eu me lembro da escalação do time da campeão da Copa do Nordeste do ano passado. Goleiro Luiz Carlos, lateral direito Samuel Xavier, zaga Sandro, Sandro e Charles, lateral esquerda Fernandinho, volante é, Sandro Manuel, William Correia, Ricardinho, e no ataque Magno Alves e e Marinho, se eu não me engano. Um título, acho que o título mais importante da história do Ceará, que foi Copa do Nordeste do ano passado. Foi assim, um título inesquecível, a gente comemorou muito. Inclusive, teve até um lado negativo disso em relação ao ano do clube, porque o time ficou muito tempo nessa comemoração, resolveu acordar para o campeonato para o futuro muito tarde, quase que era rebaixado na Série B no campeonato seguinte, porque os jogadores foram vendidos, outros jogadores que chegaram não eram do mesmo nível, e foi realmente um título marcante assim, para o clube. Já presenciei briga, assim, numa das primeiras vezes que eu tava indo pro estádio, nos anos 2000, tava indo com o pai de um amigo para um jogo Ceará e América de Natal, e eu não fazia a mínima ideia que tinha alguma rivalidade dessas duas torcidas, e aí depois que eu fui descobrir, pesquisando, vendo na internet, porque existem redes de torcidas organizadas no Brasil todo, e no caso tem as torcidas organizadas aliadas da torcida, no caso que era a torcida do Ceará maior, né, da Ceará Amor, e aí tem as redes de torcidas aliadas da torcida maior do Fortaleza da TUF. Então, no caso, se um time, torcida organizada de um time tal é aliado da Ceará Amor, consequentemente, a torcida passa a ser rival da outra torcida do Fortaleza. Então aí a torcida lá do América de Natal era aliada com a torcida da TUF do Fortaleza e tinha rivalidade com o Ceará. Eu não fazia a mínima ideia disso, estava lá no estádio indo com o meu amigo para o jogo. E aí quando a gente estava lá fora indo comprar o ingresso, eu só vi umas garrafas voando, o povo tudo correndo, polícia. Aí eu percebi o que estava acontecendo, né? Foi assim a primeira vez, assim, o choque. E aí depois já vi algumas vezes e tudo, mas assim, tipo, nunca cheguei a ser atingido assim diretamente com nada em relação a isso não, assim, já todas essas vezes eu consegui assim, tipo, me safar bem assim, né? Tudo nunca aconteceu nada assim de mais danoso comigo não. La la ya la la ya, la la ya la la ya, la la ya la la ya la ya, la la ya la la ya, la la ya la la ya, la la ya la la ya la ya. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada. Teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda a cidade.
É um grande povo a te estimular. Ceará, tua glória é lutar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar. Lalaia, 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 lalaia. Mais ou menos isso. Bom, eu não, eu não iria, não comprei ingresso, né, para nenhum jogo no Castelão e tudo. Tinha ido só para um jogo da Copa das Confederações, mas não fui para nenhum da Copa de 2014, não iria para nenhum da Copa de 2014. E aí acabou que surgiu a oportunidade porque um amigo trabalhava numa empresa ligada à Coca-Cola e aí conseguiu uns ingressos de cortesia e a gente foi. Assim, ele me deu o ingresso, né? A gente foi para um jogo Costa do Marfim e Grécia. E foi, assim, foi uma experiência bem legal estar lá no estádio na Copa 2014 e numa Copa do Mundo, é uma coisa assim bastante marcante para a vida de uma pessoa que ama o futebol, que acompanha o futebol direto, que adora a Copa do Mundo. Mas ao mesmo tempo é uma experiência muito contraditória, porque você vê aquelas pessoas que não conseguem ter acesso, que moram ao entorno do bairro do Castelão, que é um bairro pobre, e não conseguem ter acesso, porque a maioria das pessoas estão lá, a galera que tem dinheiro, que viajou de outros estados para ver, ou então de outros países, né? No caso, tinha muito turista de fora, eu vi muitos ingleses, apesar que não era um jogo da Inglaterra, tinha muitos ingleses, muitas pessoas com camisa da Inglaterra e tudo, e todo mundo bebendo. Não, ninguém tá muito preocupado assim com outras coisas em relação a entorno, outras coisas não, todo mundo quer curtir aquela festa. Mas assim, quando você saía do estádio, tinha um caminho grande que você percorria até o lugar que você pegava o ônibus, e aí, tipo, várias pessoas fora. E você percebia, assim, a diferença mesmo étnica, a diferença social daquelas pessoas que estavam fora do cordão e as pessoas que estavam dentro, né? Pessoas pedindo o copo, de pessoa ia lá pra dentro, bebia cerveja, aí o pessoal lá pedindo o copo, ou então vendendo alguma bebida, alguma coisa assim, que era o acesso que eles conseguiam ter, né? Que era concedido para eles, né? Porque é um evento, assim, bem excludente, né? Tipo, é um mega evento, né? Tipo, Copa do Mundo, Olimpíadas são mega eventos, eles são bem excludentes, assim, tipo, apesar de que tem uma carga de ingresso, assim, mínima para popular, social, ingresso social, mas, assim, é um evento no geral que ele é bem excludente para o resto da população. Mas, assim, como evento em si, jogos e tudo mais, assim, foi uma Copa muito boa, comparando, assim, com outras Copas, assim, tiveram vários jogos ótimos. É, o Brasil se lascou, né? Assim, mas não em relação ao Brasil, mas assim, no todo foi uma Copa bastante interessante, muitos jogos legais. Foi isso. É, é engraçado porque é uma coisa importada, né? Assim, é um padrão FIFA que é feito baseado em modelos de estádios europeus. Então, ele tem uma série de características e aí a FIFA coloca isso, adapta aqui, não adapta, né? Ela coloca e impõe aqui como regra para todos os estádios de Copa e aí surgem depois outros estádios aqui no Brasil também baseados nesse modelo, né? Do Grêmio, do Palmeiras. E assim, realmente trouxe um certo conforto maior para os torcedores, banheiros mais limpos e tudo, mas ao mesmo tempo o preço de ingresso subiu bastante, subiu muito. É, não só o preço do ingresso, como também o acesso ficou mais dificultado. Dentro do estádio, as coisas, comidas ficaram mais caras. Muitos deles não permitem ainda a venda de bebida alcoólica, alguns já estão permitindo, mas outros ainda não. É, e também esse estádio, ele meio que ele não foi feito muito bem para os torcedores assim brasileiros assim no geral, né? Ele foi feito para tentar pegar algum outro público, um público assim que vá consumir, que vá ser um cliente, não necessariamente um torcedor. E aí muitas vezes quando os times estão em má fase e aquele torcedor mesmo está faltando, aí a diretoria vai e baixa o ingresso que aí quer que o torcedor vá de volta, porque muitos torcedores não estão tendo condições de arcar com os custos de tanto de estar participando e também dentro do estádio. As pessoas muitas vezes estão preocupadas em olhar se a imagem dela vai estar aparecendo no telão, ou tá fazendo uma selfie, ou tá fazendo qualquer coisa, do que tá vendo a partida. Às vezes a partida fica uma coisa secundária, torcer fica uma coisa secundária, e o que importa é estar naquela experiência de estar numa arena. Isso é preocupante, assim, esse modo de torcer,
porque isso não é necessariamente o modo de torcer que vai fazer o time dele ganhar um campeonato, alguma coisa do tipo. Em relação ao entorno do estádio em si, é, muitas vezes as operações elas até conseguem assim no entorno do estádio ter algum sucesso e tudo dentro também, mas muitas vezes acontecem confusões no caminho, né? Tipo, quando tem jogos assim maiores, mais complicados, clássico rei, ou então algum jogo assim contra algum time de fora, algum jogo assim mais lotação do Ceará ou do Fortaleza. Então tem algum problema no caminho, né? Tipo, nos terminais, ou em alguma praça, alguma coisa assim, que historicamente as torcidas marcam de duelar, de se confrontar nesses locais. Então muitas vezes acontecem problemas nesse caminho e a polícia não consegue conter, porque muitas vezes a polícia é mais violenta, mais repressiva do que os próprios torcedores, né? Tipo, às vezes os próprios torcedores falam que não tem diferença nenhuma deles para a polícia. Muitas vezes a polícia é pior, porque eles estão recebendo para aquilo ali e eles não procuram ter uma relação boa com os torcedores. Eles ficam querendo colocar os torcedores como inimigos, quando não são, né? Tipo, muitas vezes são daquela mesma classe social deles, moram naquele mesmo bairro deles. A diferença é uma profissão diferente, enfim, né? Um tá lá para se divertir, outro tá lá trabalhando. Mas os torcedores muitas vezes não estão fazendo confusão e a polícia já chega soltando bomba com cavalo. E aí os torcedores vão lá e tentam fazer alguma coisa, ou não tentam nada, né? Enfim, acontece isso daí, né? Bom, as torcidas organizadas no Brasil, acho que elas são fundamentais, assim, elas não existe um modo de torcer brasileiro que você exclua as torcidas organizadas, não dá. Mesmo com o Ministério Público tentando banir por episódios de violência, ou mídia também, a opinião do senso comum, de achar que toda violência é provocada pelas torcidas organizadas, de não imaginar que nós estamos vivendo numa sociedade muito violenta, que isso acaba refletindo nas torcidas organizadas também, e não conseguem ter essa visão e não conseguem pensar numa coisa para além, que possa utilizar essa potência que as torcidas organizadas têm para aglomerar jovens, para aglomerar pessoas, para uma coisa positiva, que isso acontece em projetos, assim, muitas vezes até comandados pelas próprias torcidas organizadas, como doação de sangue, doação de alimentos, e poderia ser investido isso em outras coisas, por exemplo, sei lá, investir projetos em relação a hip hop, grafite. E muitas vezes você não vê isso em relação a tanto poder público quanto iniciativas privadas também, que não tem mesmo. E aí as torcidas organizadas elas funcionam muito assim, as pessoas costumam utilizar elas como 8 ou 80. Ou elas são aquela coisa maravilhosa que faz a festa no estádio, ou então aqueles vândalos vagabundos que estão lá para fazer confusão, para roubar todo mundo, para brigar. Então acho que é interessante você tentar pensar um meio termo em relação a isso para que se possa caminhar, porque não, mesmo que elas fiquem banidas, os torcedores não vão deixar de ir para os jogos, eles vão dar outro jeito de ir para os jogos, não puder ir, tirar a camisa, bota outra camisa, mas eles vão estar lá. Não é banindo que eles vão deixar de participar. E se eles não conseguirem ingresso para entrar, eles vão assistir fora, eles vão dar outro jeito. Então, assim, não é banindo, não é colocando torcida única que vai acabar com o problema de violência e torcidas organizadas no Brasil. Tem que pensar em outras coisas.